Hoje a gente vai mergulhar fundo em um texto antigo, mas que é incrivelmente poderoso. Isaías capítulo 44. Ele nos apresenta um argumento assim bem dramático. De um lado tem uma promessa de vida, de abundância, e do outro, uma análise quase cirúrgica de como a humanidade constrói seus próprios deuses, do zero. Vamos desconstruir essa narrativa juntos? E olha, isso aqui não é só poesia, não. Essa é a promessa fundamental que sustenta o capítulo inteiro. A imagem de derramar água na terra seca é muito forte. Representa a renovação, sabe? O florescimento da vida onde antes não tinha absolutamente nada. É bom ter essa imagem em mente, porque ela vai ser o grande contraponto para tudo que vem a seguir. Bem, a primeira parte do texto estabelece uma conexão muito, mas muito pessoal. A gente não está falando de uma divindade distante, abstrata. Pelo contrário, é um criador que fala direto com o seu povo, Israel, com uma promessa de vida. E é justamente essa intimidade que faz o contraste que a gente vai ver logo mais ser ainda mais chocante. É interessante notar a linguagem usada aqui. Termos como meu servo, a quem escolhi, isso não é só poético. Isso estabelece um senso de identidade, de propósito. Para um povo que muitas vezes se sentia perdido, essa promessa de prosperidade, que é tão certa quanto o crescimento dos salgueiros perto da água, era muito mais que uma bênção. Era, na verdade, uma âncora, uma garantia de futuro num mundo cheio de incertezas. Então, o tom muda. E muda drasticamente. A gente sai daquela intimidade da promessa para uma declaração de escala cósmica. O foco agora é a reivindicação central e, assim, inegociável de todo o capítulo: a soberania absoluta e única de Deus. Essa aqui é a afirmação central. É uma declaração tão definitiva que ela meio que encerra qualquer debate antes mesmo dele começar. A questão não é ser o Deus mais forte entre vários outros, mas ser o único Deus que existe. Todo o resto do capítulo vai ser a prova, e uma prova bem contundente, desse argumento. Essa imagem aqui, ela visualiza o argumento de uma forma brilhante. De um lado, papéis bem definidos e poderosos. Rei, Redentor, a rocha, que são símbolos de estabilidade, de força. Do outro lado, um vazio. A pergunta outros deuses ecoa no silêncio e é respondida pela própria negação de Deus. O contraste é simplesmente absoluto, devastador. E aqui que o tom muda, de novo, completamente. Para provar o seu ponto, o autor nos convida para dentro de uma oficina. Então se preparem, porque o que vem agora é uma desconstrução, passo a passo, e profundamente irônica de como se fabrica um Deus. O processo todo é descrito com uma meticulosidade que chega a ser cômica. Não tem nada de divino aqui, percebe? É carpintaria, pura e simples. O autor faz questão de detalhar as ferramentas, régua, linha, plena, para nos lembrar o tempo todo da origem totalmente terrena, material, desse suposto Deus. E com essa imagem, a lógica satírica do texto fica visualmente clara. É uma única árvore com dois destinos radicalmente diferentes. Parte dela vira combustível, algo comum que a gente consome para se aquecer, para cozinhar, e o que sobra, a parte restante. Essa, supostamente, vira um deus. A ironia aqui é quase palpável, né? E aqui está o ponto crucial, a contradição absurda. O mesmo pedaço de madeira que serve para aquecer o artesão e cozinhar a comida dele é, momentos depois, tratado como um ser divino capaz de salvá-lo. O texto não mede palavras para expor essa lógica completamente falha. E essa é a pergunta que fica ecoando, que encerra o argumento. É um momento de clareza que o texto parece implorar para que o artesão tenha. Depois de todo esse processo, a questão fica no ar, simples e devastadora. Vou me ajoelhar para algo que saiu de uma árvore? O texto tem um veredito final para tudo isso e ele se resume em uma única palavra: vaidade. E essa palavra, no original, ela tem um peso. Não é só orgulho, não. Significa vazio, futilidade. É a ideia de um esforço imenso que não leva a lugar nenhum. Um investimento de esperança em algo sem a menor substância ou poder real. E então, depois dessa desconstrução implacável, o foco volta para a voz de Deus. O contraste é total. A gente deixa a poeira e o silêncio da oficina para ouvir uma voz que não apenas fala, mas que comanda o próprio cosmos.
E o mais surpreendente é que, apesar da crítica ter sido feroz, a mensagem final não é de condenação, é de reconciliação. É um convite para voltar para casa. A palavra-chave aqui é remi, que significa que o resgate já foi pago, sabe? Que o perdão já foi concedido. A porta está totalmente aberta. E para fechar o argumento, o texto nos deixa com esta lista impressionante de atos de poder. Não se trata de esculpir madeira, mas de estender os céus. Não é sobre ficar parado num canto, mas sobre comandar a história, secar rios e nomear reis. O contraste, no fim das contas, não podia ser maior. De um lado, um Deus feito por mãos humanas. Do outro, o Deus cujas mãos fizeram todas as coisas. E assim, Isaías 44 nos deixa com essa pergunta que atravessa os séculos. Mais do que só uma crítica à idolatria antiga, o texto nos força a questionar: em que pedaços de madeira a gente, hoje, deposita nossa confiança? Onde buscamos salvação e significado? A oficina do artesão pode parecer algo distante, mas a necessidade humana de criar os próprios deuses talvez nunca tenha sido tão presente.